No dia 4 de maio de 2013, a jovem Marlene Rodrigues da Silva, de apenas 14 anos, desaparece no Macapá, capital do Amapá. 20 dias depois, seu corpo é encontrado em um balneário da cidade conhecido como Gruta, para onde as pessoas sempre se deslocam para tomar banho de rio. Marlene apresentava sinais de asfixia e de violência sexual. A polícia começa a investigar e a refazer os últimos passos da garota, que havia sido vista pela última vez dentro de um táxi com um homem desconhecido. Por causa de uma denúncia mal explicada, a polícia coloca Rogério Furtado Silva como o autor da morte de Marlene. Somente 9 anos depois, em 2022, Rogério é julgado e é considerado inocente. Com o inocente quase pagando por um crime que não cometeu, fica a pergunta: quem matou Marlene? Ao caso do Rogério Furtado, o que ficou demonstrado é que o Rogério Furtado era, na verdade, uma testemunha ocular do crime, né? Ele, na verdade, presenciou o crime, ele não participou do crime. O que acontece? O inquérito policial, ele trouxe à baila vários suspeitos, inclusive suspeitos que tiveram algum tipo de relacionamento com a vítima, né? E ficou constatado por prova testemunhal que essas pessoas teriam agredido a vítima, né? Como era o caso do ex-namorado Clealdo, né? O caso de uma segunda pessoa que foi citada, o senhor Marcelo, que não chegou a ser investigado pela polícia, né? Uma falha da polícia. E o que acontece? No decorrer do plenário do júri, a defesa, nós advogados, conseguimos demonstrar que o inquérito foi falho, né? Não houve uma ênfase na questão do depoimento do Rogério Furtado, que poderia ter reconhecido o verdadeiro autor daquele crime, né? Ele viu a pessoa, ele poderia ter feito o retrato falado da pessoa, e a polícia não oportunizou que ele fosse realmente apontasse quem era o verdadeiro autor do crime. Dia 22 de abril de 2022, às 8 horas da manhã, na primeira vara do júri da comarca de Macapá, ocorreu o julgamento do homicídio da Gruta. A defesa sustentou indubitavelmente a tese de negativa de autoria. No primeiro momento, cumpre ressaltar que provamos ao júri quem era Rogério. Rogério não nasceu no momento do crime. Rogério é produto de toda uma história, de uma vida. Rogério tinha um passado absolutamente imaculado, branco, não tinha qualquer envolvimento com crime, tem uma família, mulher, filhos que dependiam dele. Mostramos que a sua personalidade e que a sua vida sempre foi de uma pessoa correta, de uma pessoa direita. O júri ele teve uma recepção bastante favorável pelos argumentos que foram elencados pela defesa, uma vez que estes tinham o condão não de mascarar, não de ocultar ou ainda de confundir os jurados, mas sim de levar a verdade, qual seja de que uma pessoa que está sendo alvo de uma investigação tem que ter todos os elementos decifrados, tem que ter toda aquela embaranhado de provas delineados, concatenados,
para que enfim se chegue à verdade de quem verdadeiramente concorreu para aquele delito, e não simplesmente ser acusado de forma aleatória. E os jurados, diante de tudo aquilo que foi exposto, se convenceram, pois Rogério não tinha motivos, Rogério não tinha nenhuma forma que contribuísse, nenhum motivo que contribuísse para que ele viesse a ter praticado aquele delito. E restou isso provado e debatido. Os jurados, ao final, reconheceram que houve falha na investigação, que aquela ligação anônima foi uma prova cabal para estar apontando de que Rogério não concorreu para aquele crime, mas de que existia um outro sujeito, que todas as provas apontavam que teria sido ele, mas não tinha sido devidamente investigado. E comprovamos isso em juízo. O resultado não fora outro senão a absolvição de nosso constituinte.